Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Vamos falar de igreja, vamos falar de formação de exército. Vambora, que hoje é dia de parola sentido! Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Os Paroleiros, há 98 semanas, trazendo para você um conteúdo bíblico, simples, divertido, descontraído. Então, nesse mês aqui nós estamos começando tema novo e ao longo das próximas semanas nós vamos abordar a respeito de alguns aspectos da igreja que o nosso objetivo é fazer com que você perceba a sua igreja local de uma forma diferente. Então, nessa semana, nós vamos abordar igreja é um quartel na perspectiva de que a igreja é um lugar onde nós estamos preparando, trabalhando pessoas para se tornarem soldados de Cristo. E como dizia aquela musiquinha infantil que todo mundo já cantou, sou um soldadinho de Jesus. Sou um soldadinho. Ah, o Xandão tá rindo porque ele já cantou essa música na escola dominical, né? Tudo bem, Xandão? Tudo bem, seu 04? Tudo bem, graças a Deus. Caminhando. Deixa eu até bater a continência com a mão certa agora. Pronto para mais uma parola especial, o nosso querido Oráculo, que está aqui trazendo toda a sua luminescência, a sua luz própria. Que lindo ter você de novo aqui conosco, grande Oráculo. E aí, belezinha? Tudo bem? Deus abençoe, Tutuco, Deus abençoe, Xandão. Vamos lá, vamos bater papo. Vamos bater papo, porque o negócio é parolar. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão da igreja. Meninos, a gente estava falando aqui em off, né, antes de entrar, e quem está nos acompanhando já há bastante tempo, sabe que a gente bate um papo antes e vai batendo um papo depois, e que aqui é um trecho só do que acontece na nossa conversa. Mas a gente estava conversando sobre algumas frases que a gente vai escutando ao longo da nossa vida ministerial, nossa caminhada com Cristo dentro da igreja, vamos dizer assim, e frases que ficam martelando, né, na nossa cabeça de tantas vezes que a gente ouve, né? E uma delas é que a igreja é um grande quartel-general. A igreja é um lugar de formadores de soldados. Nós já fizemos alguns meses para trás, depois no final desse vídeo eu coloco o link para você aí nos acompanhar, nós fizemos uma playlist inteira só sobre batalha espiritual. Então, corre lá, você vai ter bastante conteúdo também. São mais de 4 horas e meia com nosso convidado especial, o missionário Edson Teixeira, que fez uma palavra maravilhosa sobre o livro de Efésios. Então, eu quero convidar você a visitar essa playlist no final do vídeo aqui. Mas vamos falar um pouquinho, gente, a respeito dessa questão do exército, essa questão do quartel-general. Existem alguns aspectos que eu gosto de trazer no que diz respeito a essa analogia de igreja com quartel, e a gente pode trazer esses pilares para a gente conversar aqui primeiro. Paulinho, ele serviu pouco tempo no quartel, mas serviu. Você chegou a servir, Xan? Não, mas eu fui escoteiro, pô. Ah, já é alguma coisa, dente de leite, né? Já sabe fazer uma fogueira, Dá para fazer o nó no lenço, pelo menos. Mas, quando a gente fala de quartel, e aí eu vou lembrar aqui de uma frase do Wilsinho, que ele falou algumas vezes isso, que tem aquele texto que fala que ensina a criança no caminho que ela tem que andar, que essa palavra ensinar, no seu original, vem como doutrinar, que é treinar militarmente. E isso fala para a gente a respeito de disciplina, fala a respeito de constância. Acho que a gente pode começar fazendo esse bate-papo aqui sobre trazer essa questão da disciplina, né, na vida cristã. Como é que a igreja pode ensinar para a gente disciplina? Arthur, Xan, eu acho que você tirou uma palavra da minha boca, né? A palavra disciplina
É a primeira palavra que me vem à memória, que me sobe ao coração quando o assunto é o exército, né? A dinâmica de disciplina é um negócio extremamente grande no serviço militar, e quem passou por lá sabe. E quando a palavra do Senhor traz essa classificação de Deus como Javé Tsevaot, Senhor dos Exércitos, é justamente nesse aspecto de um Senhor que tem uma palavra irrevogável, que o significado precisa ser compreendido, né? Eu costumo dizer o seguinte, principalmente no ambiente acadêmico, eu falo isso para os meus alunos. Costumo dizer que para interpretar a Bíblia para agora, eu preciso interpretar ela lá no lugar dela, né? Eu preciso interpretar ela no seu ambiente vivencial. Senão, na hora que eu for fazer o transporte do texto, tirando ele do seu contexto original e trazendo para o agora, vai sair bobagem, vai sair asneira, e isso explica, quem sabe, boa parte das teologias esquisitas que a gente vê sendo montadas nos dias de hoje. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um texto que eu separei a dedo, justamente pelo fato de que o contexto no qual ele está inserido diz muito respeito a essa realidade da significação, né, da visão de Deus como um homem de guerra, né, e da igreja como um lugar que prepara pessoas para essa batalha. Isaías 47:4 diz assim a palavra: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Né? Isaías 47, deixa eu ser bem rápido nessa definição aqui, até mesmo porque em outros momentos a gente já falou com um pouco mais de profundidade acerca disso, e se eu ficar falando muita coisa também, eu começo a perder aluno, né? Os alunos começam a sair da faculdade e vir para o Paroleiros, então aí vai dar rolo. Isaías 47 está no segundo bloco de Isaías. Isaías tem 3 blocos, do 1 ao 39, do 40 ao 55, do 56 ao 66. O primeiro bloco, do 1 ao 39, ele é anterior ao exílio babilônico. O segundo bloco é do exílio, né? 40 a 55. Então, esse texto está dentro do contexto do exílio. E do 56 ao 66, posterior ao exílio babilônico. Imagina essa palavra sendo falada, muito provavelmente não por Isaías, mas por algum discípulo de Isaías. Isaías fala dos seus discípulos, no capítulo 8, verso 16 do seu livro. Imagina Isaías, um dos discípulos de Isaías, aliás, profetizando, falando: gente, calma, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, ele tem um nome que eu quero lembrar vocês, ele tem uma identidade que eu quero lembrar vocês. A identidade é Senhor dos Exércitos. Falando para um povo que está cativo, que está amargando 70 anos de escravidão, né? Que está entristecido naquele contexto do Salmo 137, cantem para nós, uma música daquelas que vocês cantam para o seu Deus. Como que a gente vai cantar para o nosso Deus estando nós em terra estranha? As nossas harpas estão penduradas nos salgueiros, a gente está sentado na margem do rio chorando. Né? O contexto era aquele, o contexto de choro, de derrota, de tristeza. Agora vem o profeta e lê para esse povo: Deus é Deus dos exércitos. Aí eu fico me lembrando de episódios na palavra do Senhor, nos quais o Senhor transforma improváveis em soldados. Davi é um baita de um exemplo. Mas eu gosto muito da historinha de Gideão. Eu falo historinha porque foi uma das primeiras histórias bíblicas que meu filho Gabriel decorou. Né? Gabriel, ele com 12 anos, ele já leu a Bíblia 5 vezes. Ele já leu muito mais vezes do que muito crente antigo. Né? E o Gabriel, uma das primeiras historinhas que ele decorou foi a de Gideão. E eu contava essa história para ele como a história do soldado medroso. Né? Por quê? Justamente porque quando Deus vai levantar Gideão, Deus manda um anjo para falar com Gideão, e o anjo chega e fala: homem valente, o Senhor está te levantando, e através de você, Israel vai prevalecer. Primeira resposta de Gideão: ai! Né? Aí o Senhor fala assim para ele: continua nessa tua força. Aí vem a segunda resposta de Gideão: ai!
Né? E o Senhor falava, é desse jeito mesmo, vai lá, valetão. Né? E aí o Gideão começa a fazer algumas provas com Deus, ele faz uma prova, aquilo que ele havia votado com Deus e conversado com Deus acontece, aí ele está morrendo de medo, ele faz uma outra prova para protelar mais um dia, né? Vocês lembram dessa história toda? E no final das contas, o cara mais improvável se torna um libertador. Eu acho legal quando Gideão vai argumentar com o Senhor, ele fala, mas eu sou o menor da casa do meu pai, que é a menor casa de uma das menores tribos da nação. E o Senhor veio buscar nesse lugar mais improvável um soldado para colocar na ponta do povo como juiz. Não, tá errado, né? Agora, o que acontece? Acontece que quando Deus levanta aqueles que são seus, e Deus estabelece um propósito, e Deus revela esse propósito, desvenda esse propósito para aqueles que são seus, e aqueles que são seus andam em conformidade com a disciplina estabelecida pelo Senhor, no propósito que Ele lança sobre a vida destes, como que esses homens não vão ser prósperos? Como que estes soldados levantados pelo Senhor não vão ser prósperos nos projetos que são levantados, que são planejados pelo Senhor? Né? Agora, tem uma verdade. Um general, um comandante de um batalhão, um comandante de um exército, ele não pode ser questionado. Tem uma frasezinha de um determinado filme que diz assim, missão dada é missão cumprida. Né? E uma vez que a missão foi dada, não tem questionamento, não tem melhor opção. Davi, em um determinado momento, ele fala assim, cara, no meio da guerra, que vontade de beber a água da porta da cidade, do poço que fica no portão principal da cidade de Betel. E 3 malucos saem correndo no meio da guerra com a garrafa vazia, vão até esse poço, enchem essa garrafa e trazem até Davi. Né? Por quê? Porque esses caras entenderam aquilo como uma missão. Falou, o rei está com sede, ele quer aquela água. Nós vamos buscar. Né? Missão dada, uma missão cumprida. A partir do momento que o rei nos dá uma missão, e agora eu falo do rei dos reis, aquele que aqui em Isaías 47 identificado como Senhor dos Exércitos, a partir do momento que o rei dá uma missão, é só eu cumprir o projeto que ele estabeleceu. Porque ele, como Senhor dos Exércitos, é Senhor de estratégia, é Senhor de disciplina, é Senhor que sabe como vencer uma guerra. Eu acho que já é um bom começo a gente ir por aí. Ótimo. Posso pegar um gancho aí no Paulinho, Arthur? O Paulinho, né, tratou a disciplina, né, e o Senhor como o Senhor dos Exércitos. E aí, então, ele pegou bem o período que o povo foi parar na escravidão, lá no exílio babilônico, né? Então, a gente pode também entender que a falta de disciplina, de alguma forma, ela vai nos levar para um lugar de escravidão. Porque se você não for disciplinado na oração, na leitura, no jejum, no congregar, né, no conhecimento bíblico para conhecer o nosso Deus, como é que ele pensa, o que ele quer do seu povo, qualquer um que vier com qualquer tipo de mensagem que vai agradar nosso coração, essa pessoa pode acabar nos escravizando, né? Por isso as teologias que tem por aí, as teorias que existem, justamente pela falta de conhecimento, né? A gente vai até para Oséias lá que o meu povo perece por falta de conhecimento e tal. Então, acredito que essa falta de disciplina, que muitas vezes, quando a gente fala que tem que ser disciplinado nesses assuntos, de ter um tempo de oração, de ter um tempo que eu entendo que hoje no quartel chamado igreja é o que teria que ser ensinado nas bases. Quando alguém se converte, ele é um recruta. Ele é o recruta zero, né? Ele está ali, ele começou. Então, ele precisa ter uma base justamente para que ele possa ir tendo um caminhar cada vez mais sólido. Né? Então, ele vai aprendendo sobre oração, sobre o jejum, sobre a importância da leitura, sobre a importância de congregar. Né? E aí a gente vê que falar dessas disciplinas, e isso eu escuto muito hoje, é como se a gente estivesse falando de algo religioso demais, mas numa forma pejorativa, quando alguém fala de religiosidade hoje, né? É como se fosse algo ruim. Então é ruim, você é muito religioso.
E olha só que interessante, a gente já ouviu ímpios nos chamarem de religioso. Olha, você é um cara religioso, hein? Mas isso foi de uma forma amigável, foi uma forma até de elogio. Mas muitas vezes um cristão chama a gente de religioso porque a gente fala, não, a gente precisa orar, a gente precisa ler, né? Então a gente está nesse... Mas em suma, se a gente não tiver o cuidado, a falta de disciplina espiritual, que são essas buscas pelo Senhor, que no quartel a gente tem que estar aprendendo, ela pode nos levar, como o próprio Paulinho falou, e foi o que levou eles. A falta de obediência à palavra de Deus, às direções de Deus, porque deixaram, por quaisquer que fossem os motivos, levaram eles para a escravidão, e aí não serviram direito ao Senhor dos Exércitos. Uma coisa que é legal da gente estar pensando nessa questão do quartel, né? O Paulinho, quando fala a respeito do general, de ser o maioral, ser o cabeça, aquele que dá a direção, quando a gente entra na igreja e a gente consegue se posicionar debaixo, eu não vou botar a palavra de hierarquia aqui, porque eu acho que não é essa palavra que eu queria usar. Hierarquia é passar uma visão de empresa, e não é isso que eu quero, mas debaixo de uma visão de autoridade, né? Como é bom a gente poder entrar numa guerra sabendo que o nosso general já venceu aquela batalha. É uma coisa que eu falei algumas palavras para trás, né? Como é bom saber o final da história antes dela acabar. E quando a gente entra nessa questão do quartel, eu acho que isso pode servir já de gancho para o próximo bloco, mas entender que tudo dentro da igreja é um processo. O Chan foi muito sábio quando ele fala assim, pessoas que se convertem, elas entram na igreja como se fosse um recruta e elas entram numa disciplina de treinamentos. E nesses treinamentos, eles servem exatamente para isso, Chan. Como a carta de Paulo aos Efésios vai falar assim, para que você esteja inabalável para quando chega o dia mau. Né? A gente não está treinando, a igreja tem que treinar essas pessoas para o dia mau chegar, porque o dia mau ele não vem manso, né? O dia mau ele vem, às vezes, batendo. E eu gosto muito de uma frase de um lutador, só quem é mais velho talvez conheça, nós três vamos conhecer, que é o Mike Tyson. O Mike Tyson estava comentando aqui em casa, esses dias, no café da manhã com as minhas crianças, como a gente ficava até 1h30 da manhã para esperar uma luta de 10 segundos para acabar rápido, né? Você ficava 3 horas esperando uma luta de 10 segundos. Não faz sentido. Mas era o grande barato você se preparar para aquele momento. E o Mike Tyson tem uma frase que eu acho sensacional, que diz assim, todo mundo tem uma boa estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Isso me faz pensar assim, as pessoas não se preparam adequadamente pro dia da pancada, porque a pancada vem, né? Então, essa perspectiva de a gente preparar homens como soldados, exatamente preparar homens e mulheres fortes para que elas estejam aptas, para quando o dia mal chegar, elas estejam preparadas, estejam prontas. Paulinho, você quer dar mais algum gancho antes da gente encerrar esse bloco? Não, eu tô satisfeito, porque se eu for falar aqui, eu vou estourar o nosso tempo. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, então, neste primeiro bloco, quando nós começamos, então, tema novo, falando a respeito da igreja como o lugar mais seguro do mundo, e nessa semana, falando especificamente dentro de uma perspectiva da igreja como um quartel-general que prepara soldados. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, assine o nosso canal no YouTube, ative a sinetinha para você estar recebendo as nossas notificações das próximas parolas. Curta e compartilhe, porque isso faz com que o Facebook entenda que esse conteúdo é relevante e isso vai acabar chegando para mais pessoas. E se você gosta de formato de podcast no Spotify, também tem o nosso canal dos Paroleiros lá, para você escutar horas e horas de parola enquanto você faz o seu treinamento de pilates para alongar sua lombar. Voltamos na quinta-feira. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.